capítulo 20, 2 Reis. Nós vivemos em providências divinas em nossas vidas. Vocês já conhecem a história do pastor da sua igreja? Quem conhece a história do pastor aqui local? A minha vocês ainda não conhecem. Talvez alguns conheçam. Quem já passou aqui pelo vale da sombra da morte? Tem muitas pessoas aqui. Eu fui acometido de cirrose hepática, medicamentosa, trombose no fígado e câncer. Eu estava com esses 3 problemas no fígado. E eu convivi com isso durante 9 anos. Dia 19 de fevereiro vai fazer 1 ano que eu fiz o transplante. 4 meses após o transplante, eu já estava pregando a palavra de Deus. E os médicos agora vão me dar 6 meses para retorno. Quer dizer, as promessas vai começar a se cumprir as que não se cumpriram. Porque quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. As promessas, elas vão começar a se cumprir as que não se cumpriram. Porque muitas já se cumpriram. Na sua vida não é diferente. As promessas de Deus na sua vida, elas vão começar a se cumprir. As que já se cumpriram, você só glorifica e agradece a Deus. Aleluia. Eu imaginava assim que, no princípio que eu estava naquela situação, eu imaginava assim, a porção, depois desta aprovação, vai ser dobrada. Vai ser dobrada. E começou a melhorar agora. Começou a ter retorno agora. Aleluia. Eu vou dar primeiro, poder sentar? Vou dar pequeno testemunho. Ainda mesmo internado, após transplante, eu recebia ligações de vários lugares. Mas durante o período que eu estava na UTI, Deus vinha falando comigo. Você vai começar a receber ligações de muitos lugares. Pessoas que há muito tempo tu já teve contatos com essas pessoas, vão te ligar. Porque eu vou visitar o coração dessas pessoas. E eu comecei a receber dentro do hospital, mesmo estando na UTI, receber ligações de Camboriú, Santa Catarina, recebendo ligações da Europa e de muitos outros lugares dentro do país. Fora do país, veio ligações de 3 países na Europa, veio ligações da África, veio ligações de vários outros países. Pessoas que eu não via mais, nem ouvia mais falar, lembraram de mim. E não sabiam a situação que eu estava passando. Veja bem, elas não sabiam a situação que eu estava passando. Quando Deus quer cumprir uma promessa, Ele visita corações. Para você ser lembrado. Você vai ser lembrado. Porque Jesus vai fazer com que você seja lembrado. Mesmo você estando lá no vale. Mesmo estando sendo sentenciada a tua morte. Decretada a tua morte. Vai se cumprir promessas. Aleluia. O livro de 2 Reis, capítulo 20, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte,
E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade. Amém? Somente até aqui, devido ao nosso tempo, e nós vamos trazer a palavra ao seu coração. Eu vejo que Isaías entra no palácio do rei Ezequias. Mas como que Isaías chega até Ezequias? Ele passa por um processo. Para você chegar até o rei, passa por um processo, não é assim? Para você chegar até a Deus, não passa por um processo, sendo ele o rei? Você passa um processo. Você não vai chegar até o rei sem passar por um processo. E assim Isaías passa por um processo até chegar ao rei. Primeiro lugar, ele teria que passar pela guarda real. Ele teria que chegar aos portões do palácio e se apresentar. Porque Isaías não vivia no palácio. Quem que vivia no palácio? O rei. O profeta não vive no palácio. Quem conhece profeta sabe que profeta vive no vale. Profeta vive no deserto. Profeta não tem lugar acomodado para ele, não. Por ele ser profeta. Existem lugares acomodados para quem não é profeta. Não existe lugar acomodado. Não vai pensar que o seu pastor vive num lugar acomodado. Não vive. Porque olha bem a situação que ele passou. Seria um lugar acomodado? A situação de profeta é mais crítica, é mais difícil para um convívio consigo mesmo. Porque a guerra do profeta, ela é interior. Começa interna. Começa o choro interno. Ainda mais profeta que começa a zelar de uma escola de profeta, por exemplo. Ainda mais aquele que zela de um povo. Porque no meio do povo suscitará profeta. No meio de vós suscitará profeta. E eu creio que aqui já tem, não é, pastor? Aqui tem profeta. Aqui com certeza tem profeta. Aleu é que é o acel, é que me ouva. Se nem a hora que é plau, é sé. Com certeza aqui tem profeta. Que quando Deus dá ordem, obedece. Não importa a ordem que seja lhe dada, ele vai e obedece. Porque profeta que não obedece à ordem de Deus, está no sal. Entra na prova. Passa por dificuldade. Até murmura muitas das vezes. Por causa da situação que passa diariamente, mês após mês.
Porque eu nunca vi um profeta dizer que está tudo bem, carro 0 quilômetro, casa, morar em mansão. Eu nunca vi profeta mesmo, dizer que está tudo bem, a conta bancária está grande, tem dinheiro de sobra. Eu nunca vi profeta dizer que tem condições para viver por resto da vida sem trabalhar, sem orar, sem buscar, sem jejuar, sem clamar. Eu nunca vi. Alguém conhece alguém assim? Eu não conheço. Eu não conheço. Agora eu conheço profeta que vive a providência de Deus. Que vive a providência de Deus. E hoje você vai começar a viver providências de Deus. Quando ele consegue o aval, quando ele consegue a liberação de entrar, ele vai logo na direção da onde? Da sala, da varanda. Não, a situação era muito crítica. A situação é que o rei estava para morrer. E a morte foi decretada. A doença era de morte. O rei ia morrer. E o profeta, com a ordem divina, diz assim: arruma a tua casa, conserta o que está errado, porque com certeza tu vai morrer e não vai viver. A ordem era essa. Hoje, se falar que vai morrer, a pessoa já está morrendo antes. Já começa a morte antes. Ela começa, ai meu Deus, eu vou morrer. Eu me deparei com um senhor e ele disse: pastor, eu estou com câncer. Está com câncer? Estou. Pela minha idade eu vou morrer. Irmão, você pode ter 10 anos, 20 anos, 15 anos, 30 anos. Se tu está com a doença, a morte pode vir. Com pouca idade ou com muita idade. E ela pode também não vir. Depende de você. Só depende de você. Porque a tua confiança, a tua fidelidade e a tua fé te leva à salvação. Ela te leva a ser salvo. Ela te leva a ser, aleluia, exemplo na sociedade. Quereu assumir andeval a sé. Te leva a ser exemplo. Porque muitas palavras eu ouvi. Não vai sobreviver. Vai morrer. A situação é crítica. E olha que eu não falei que eu tinha câncer. Só sabia a minha esposa, pastor. Só a esposa sabia que eu tinha câncer. Nem o filho, nem parente, nem amigo. Não tinha ninguém de confiança. A tua confiança tem que ser a tua adjuntora. Essa tem que ser a tua confiança. Agora tu tem que depositar confiança nela e ela também tem que depositar confiança em você. Você tem que ser de uma só. Eu já vou falar sobre isso, porque há homens, pastor, que não conseguem ser de uma só. Assim como há mulheres também. E isso é uma verdade. E a verdade é bom porque liberta, não é verdade? Não é assim? A liberdade liberta, né? Tu tem que ser homem de uma só mulher. Aleluia. De Kawan Shel Erevas. Aleluia. Eu não sei por que Deus me leva a falar essa palavra, mas tem que falar. Eu não posso guardar. Aleluia. E aí o recurso agora, se a doença é de morte, aonde está o recurso? Ei, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Ezequias diz a palavra de Deus que ele vira o rosto para a parede. É um ato de humilhação. Ele se humilhou, virou o rosto para a parede e clamou, e chorou. Aleluia. Ele não ficou com a boca fechada. Ele abriu a boca.
boca, no clamor, na adoração, e as lágrimas desceram. A Bíblia diz que ele chorou, e muito, e não foi pouco. As pessoas não fazem isso. Quando vem a doença, quando vem problema, já vai murmurando. Aí agora o que eu faço? E entra nos remédios, e entra nos comprimidos, e entra nos remédios de todo tipo, sem consultar muitas das vezes. Não estou dizendo que não vai até a medicina, que não vai haver medicamento. Mas tem pessoas que é viciada. Qualquer dorzinha é remédio. Aleluia. Na quarta-feira passada, eu orei para 2 senhoras. Não havia doença que não tinha no corpo. Não achava alguma coisa que não havia no corpo daquela senhora. A mulher já chegou assim lá no púlpito. Desse jeito. Aí eu falei para ela, se fosse só a coluna, o problema nós resolvia rápido. Mas a senhora tem outros problemas. E é outros, e é muito, e é muito, é muito, é muito. E ela tinha muito. Mas Jesus curou. Hoje eu já tive a resposta que ela não está sentindo mais nada. Ela faz toda a lida de casa, sem sentir mais nada. A fé, ela move montanhas. Quando o rei começa o clamor, Isaías já estava indo embora. Já estava retornando, quem sabe para o deserto, quem sabe para as Campinas, quem sabe aonde Isaías estava indo. Mas ele estava retornando. E a Bíblia diz que quando ele chega no meio do pátio, Deus visita ele novamente. Tem profeta que Deus manda falar e não vai. Ah, mas não vou. E tem que ir. Não pode deixar de ir. E ele ouviu a voz do Senhor. Volta. E diga a Ezequias que eu vou revogar a causa dele. Vou falar essa palavra, vou revogar. Vou mudar a história dele. Eu vou acrescentar a ele mais anos de vida. Eu vou dar mais oportunidade a ele para que cumpra-se promessas ainda sobre a vida dele. Para que haja um cumprimento, o cumprimento da minha palavra. De réu sai. Se tu te voltar para ele, ele vai revogar a tua causa. Eu não sei qual é a causa que tu está. Qual é o problema, qual é a situação que tu está se deparando hoje. Mas se tu te voltar para ele. E quando ele se volta para a parede, começa o clamor, começa o pranto, começa o choro. Ele fala para ele, eu fui na tua presença, correto. Andei, guardei os teus mandamentos, eu fui sincero. Fiz tudo quanto o Senhor me ordenou, eu fiz. Vai me deixar assim? Você tem feito tudo quanto Ele te ordena? Você tem se entregado a Ele de uma forma assim? Eis-me aqui, como Isaías disse. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou você deixa a reserva? Ou você se guarda para alguma coisa mais nesse mundo? Você está pegado com alguma coisa nessa terra, nessa vida, que não deixa você se entregar, se atirar, se jogar nos braços dele? Aleluia. Reu assable como teu esu, beder referte nuge assai. Tem pessoas que são de adoração mesmo. Aleluia. Tem pessoas aqui no nosso meio que é de adoração. Adora Ele de dia, adora Ele de noite. Até no seu sono Ele está adorando. Aleluia.
Quando deita, descansa, descansa. Tem sonhos de revelações, aleluia. Tem pessoas aqui em nosso meio que tem uma entrega total. Que a vontade dele é não sair do culto, que não acabe o culto, que continue permanente esse culto. E fica assim, ai, quando que vai ter um culto daqueles de novo? Quando que eu vou estar? Fica torcendo. Agora tem pessoas que é diferente. Hoje eu não vou. Hoje é culto de ensino. Hoje estou tão cansado. E tem pessoas que não se cansa para muita coisa, pastor. Mas para vir na igreja se cansa. Não tem dificuldade de gastar em nada. Mas para gastar com a igreja tem dificuldade. Para gastar na obra, na missão, tem dificuldade. Mas na sociedade, nas lojas, no comércio, não tem dificuldade nenhuma. E quando ganha salário, quer ganhar um salário maior, dobrado ainda, para gastar mais. É desse jeito. Se ganhar 5 mil reais por mês não é suficiente. Precisa 10. Porque os 5 não deu para pagar o dízimo. Ganhou os 5, mas não deu o dízimo. Não deu o dízimo. Não deu oferta. Esse mês eu fiquei apertado. Irmãos, eu ganho um salário mínimo. A minha esposa é um salário mínimo. Um salário mínimo. Quanto que eu cobrei para vir aqui, pastor? Faz as contas. Você vai na minha casa, não falta nada. Mas se tu procurar o meu nome no SPC, tu não vai achar. Se tu procurar o meu nome nas lojas, tu não vai achar. O nome tem que ser limpo. Porque o nome de Jesus era limpo. O nome de Jesus era puro. Tanto é que pelo nome de Jesus, o enfermo é curado, é batizado com o Espírito Santo, a glória de Deus desce, a purificação interna e externa, porque o nome tem que ser limpo. Mas por que o senhor está falando, pastor? O rei, ele se virou. Ele disse, tu sabes como que eu estava diante do Senhor? O senhor conhece a minha vida, a minha integridade, o senhor conhece ela. Faz alguma coisa por mim? Se você tiver pureza, se você tiver íntegro, se você tiver santidade, se você andar com Cristo, nos passos de Jesus, aleluia, tudo que você desejar vai vir, vai vir. A promessa vai se cumprir, o sobrenatural vai acontecer, o milagre vai andar contigo. Aonde tu vai andar, o milagre vai caminhar com você. Deus está te chamando. Deus está te convocando. Convocação de Deus nesta noite para você se aproximar. Para você ver o impossível de Deus na tua vida. Na tua casa, na tua família. Na vida daqueles que você ama. Aleluia. 25 anos servindo ao Senhor. 17 anos de pastor. Fui acusado de tudo que você pensar. Traficante. Fui acusado. Prostituto. Fui acusado. De tudo. Tudo que eu anojo. Tudo que eu anojo. Sabe por quê? Por causa de testemunho. O testemunho meu, eu fui traficante, eu fui assaltante, eu fui professor em 2 modalidades de artes marciais. Depois que eu me converti, eu nunca levantei a mão para bater em ninguém.
e eu levanto o pé com esta operação que começa aqui e termina aqui, eu ainda levanto o pé acima da minha cabeça, pastor, sem sair do lugar. Sem sair do lugar, não preciso sair daqui para colocar o pé acima da minha cabeça. Não preciso. Eu não vou demonstrar, mas isso acontece. E eu estou operado, de fora a fora. Vai fazer um ano. Aleluia. Você quer viver um milagre de Deus? Quer viver o sobrenatural de Deus? Começa a meditar no que deve e no que não deve. Do que pode e do que não pode. Do que é certo e do que não é certo. Aleluia. Eu prestei atenção numa palavra que foi falada aqui. Não devemos servir a dois senhores. Não. Só deve servir a um. Se tu a servir um e querer servir o outro, você vai desagradar o outro. Você serve a Deus ou serve logo ao diabo. Ou tu é de Deus ou tu não é. Não tem meio termo. Você tem que viver o que está escrito, a palavra. Conhecereis a palavra e ela vos libertará. Então falta o quê? Para muitos falta o quê? Conhecer. E prosseguir conhecendo, quer dizer, você vai meditar, você vai ler, você vai buscar e vai continuar meditando, vai continuar lendo, vai continuar buscando. Porque senão não vai ter nada para oferecer. Terreu a súbia. Glória a Deus. Quem quer receber o milagre? Aleluia. Ezequiel clamou, adorou e recebeu um milagre. Se tiver uma pessoa aqui, ou mais, com doença visível, eu quero ver essa pessoa. Aonde está uma pessoa com doença visível? Eu sou desafiador. Eu desafio até a lógica. Eu desafio. É um tipo de loucura minha, sabe? Talvez seja a falta de fé, né? Mas braço cresce, perna cresce. Acontece. Clavícula volta ao normal quando está quebrada. Braço também volta quando está quebrado. É coisas assim, simples. Para Deus, né? Para mim é difícil demais. Mas para Deus é simples. Tem alguém com esse problema aqui? Jesus cura agora. Agora. Não tem. Não tem. Não tem, pastor. Nem cadeira de roda não tem. Porque as pessoas ficam pensando, nossa, tem um fulano na cadeira de roda. Eu não estou vendo aqui. Que às vezes a cadeira ficou lá fora. Carregaram ele no colo, não sei. Tem gente que tem a perna mais curta, anda assim, ó. Tem uns que andam até com um salto mais alto que o outro. Para alinhar, não é? Tem ninguém, não? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. Que o horário está se findando. Eu quero fazer uma oração a todos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ele acrescentou. Mais 15 anos ao rei. Se está difícil, ora. Ele vai tornar tudo mais fácil. Glória a Deus. Aleluia. Mês passado eu estava lá na sede da igreja. Eu ainda sou da igreja Ministério de São José do Rio Preto. A sede cabe 6.000 pessoas sentadas. Mas o mês passado tinha em torno de 3.000 a 3.500 pessoas. O pastor presidente me chama para fazer uma oração. E nesta oração, eu tinha 10 minutos. Eu chamei a mulher que estava com a clavícula quebrada. Tirei o colete da mulher. Ela voltou a pentear o cabelo.
O homem estava com o braço mais curto, mais ou menos uns 5 centímetros mais curto que o outro, porque tinha atrofiamento no nervo, voltou ao normal. Teve outros milagres e tinha uma câmera filmando. E pessoas de outro estado ligavam lá para o pastor. E de outro país, pastor, ligavam para o pastor, que estavam recebendo a cura nas suas casas. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. E se a dor na coluna, você coloca a sua mão, você pode, você coloca. Se o problema é na vesícula, coloca a mão na vesícula. Se é problema no sangue, continua com a mão no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. É Jesus que faz o milagre. O homem não tem o poder de fazer milagre, mas Jesus dá-nos autoridade para orar e acontecer milagres. Soberano Deus e eterno Pai, aí está a tua noiva, a tua igreja, está sendo preparada, Senhor, para a morada eterna. Mas há muitas situações e muitos problemas, Senhor, que são ocasionados nas vidas espiritual, física, materialmente, psicologicamente, emocionalmente, em todo sentido, Senhor. Agora eu peço a Ti, Senhor, derrama uma unção de glória neste lugar. Derrama uma unção de poder, de cura. Derrama a unção do sobrenatural do Senhor nesta igreja. Vai trazendo um milagre sobre cada vida que aqui se encontra nesta noite. Porque esse povo, ele não veio para outra coisa, a não ser para buscar a Tua palavra, a não ser para buscar, Senhor, o milagre sobre as suas vidas. Então derrama, 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 derrama cura, derrama o milagre, derrama cura, derrama o milagre. Andarai seco menaflau assai. Chendrei que é o nahai. Lelewa sevia. Kamanabado yasu. Quem está sentindo algo aí diferente? Se houver algum espírito que estiver travando, que estiver parando a bênção do Filho de Deus, que agora neste momento cai por terra, sai, bate em retirada deste lugar. Essa é casa de adoração, é casa de oração. Oraste que minalawa sévia. Teme porque Glória a Deus. se eu estou Aleluia. Vai pegando os teus filhos, Jesus. Vai tocando no íntimo, no coração, na alma, no espírito. Vai trazendo novidades sobre essas vidas nesta noite. Vai arrancando a doença aonde quer que ela esteja. Arranca a doença do físico, arranca a doença da alma, arranca a doença agora, vai tocando, vai arrancando, vai tirando toda náusea, todo mal-estar, vai saindo agora, vai tirando infecção no rim, infecção agora na garganta, infecção no útero, vai limpando agora, Madai Sépia, vai tirando todo o inchaço do corpo, vai arrancando agora, vai tirando toda a obesidade do corpo deste povo, vai eliminando agora a obesidade, espírito da obesidade, saia do organismo dessa pessoa agora.
vai secando agora, vai reduzindo o estômago, agora, 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 agora. Pois estás comigo, não estou Aleluia. sozinho, eu estou guardado.